Sabe aquela sensação de que a gente tá só seguindo um roteiro? Ou um que a gente mesmo não escreveu? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do Slavoj Žižek para tentar entender as regras invisíveis que acabam moldando a nossa vida. E olha, se prepare, porque a análise de hoje vai mostrar que a realidade pode ser bem mais bizarra do que a gente imagina. Essa é uma pergunta que parece simples, né? Mas por trás dela tem uma verdade bem incômoda. Pensa só, desde o café que a gente toma de manhã até a carreira que a gente escolhe, será que essas decisões são nossas de verdade? E se toda essa liberdade que a gente sente for, no fundo, só uma ilusão muito bem montada, por sinal? Para a gente começar a entender isso, o filósofo Slavoj Žižek propõe um exercício: olhar para a nossa cultura como um psicólogo olha para um paciente. O que ele mostra é que, por baixo da superfície do nosso cotidiano, existe uma coisa chamada ordem simbólica. É basicamente um conjunto de regras que ninguém escreveu, que a gente aprende sem nem notar e que, no final das contas, dita como a gente deve pensar, sentir e até agir. Ok, mas quem é que impõe essa tal ordem oculta? Ou o que impõe? É aí que o Žižek nos apresenta uma figura, assim, bem misteriosa e poderosa. Ele pega esse conceito emprestado do psicanalista Jacques Lacan e chama de o grande outro. Para entender a ordem simbólica, pensa nela como se fosse a gramática da nossa sociedade. Sabe, do mesmo jeito que a gramática diz como a gente monta as frases, a ordem simbólica meio que diz como a gente deve ser normal. São as leis, a nossa língua, os costumes, o jeito que a gente se veste, até os memes que a gente compartilha. É todo esse sistema que permite que a gente interaja e que dá algum sentido para o nosso mundo. É como se fosse a constituição não escrita da sociedade. E é aqui que o grande outro entra na história. Mas, atenção, ele não é uma pessoa, não é um grupo, não é uma conspiração. É uma ideia. Pense naquela câmera imaginária que está sempre seguindo a gente, ou num juiz invisível que julga tudo que a gente faz. É para esse grande outro que a gente posta nas redes sociais, que a gente segue a moda, que a gente tenta ter sucesso na vida. Ele é a plateia anônima para quem a gente está sempre atuando. Bom, e se o grande outro é essa plateia, o que a gente é nessa história toda? Pois é, segundo Žižek, a gente seria como marionetes. Isso mesmo, atores num grande palco, cada um desempenhando o papel que essa ordem invisível escreveu para nós. Essa é uma ideia bem forte, né? Pensa bem, ela sugere que até os nossos atos mais simples, mais banais, tipo dar bom dia pro vizinho ou escolher uma profissão, são de alguma forma regulados por essa estrutura. A gente acredita que é livre, mas na verdade, os fios do grande outro estão sempre ali, guiando a gente. E de um jeito tão sutil que a gente nem se dá conta. Então, o que a gente tem é o seguinte: de um lado, a nossa crença, que é até bem confortável, de que somos livres e donos das nossas decisões. Do outro, vem a análise do Žižek que diz: não, a gente está mais para atores seguindo um roteiro. E por que a gente faz isso? Basicamente para que o mundo faça sentido. Porque sem essas regras que todo mundo compartilha, a realidade viraria um caos total sem pé nem cabeça, quase uma psicose social. Tudo bem, mas e o que acontece quando essa ordem invisível, que parece tão firme, tão sólida, de repente é abalada? Abalada por um evento real, bem traumático. O Žižek chama isso de o encontro com o real, com R maiúsculo. É aquele momento em que o palco todo desmorona, sabe? As cortinas se rasgam e, por um instante, a gente consegue ver o caos que existe por trás da nossa realidade, que foi toda construída com tanto cuidado. É um evento super traumático que escancara o quão frágil é essa ficção que a gente vive em conjunto. A crise financeira de 2008 é um exemplo perfeito disso. Pensa bem, a confiança nos bancos, o valor do dinheiro, as supostas leis do mercado, tudo isso era parte da ordem simbólica. Aí, quando a bolha estourou, essa ordem simplesmente quebrou. De uma hora para outra ficou claro que as regras da economia não eram nenhuma verdade universal e eterna, mas só um acordo bem frágil. E os resgates que os governos fizeram foi uma tentativa desesperada de juntar os cacos e fazer todo mundo voltar a acreditar na mesma história. E o que essa crise revelou de verdade? Segundo Žižek, ela mostrou que por trás de tudo aquilo que a gente acredita, democracia, liberdade, justiça, a força que realmente manda no espetáculo é o capital. Ele é o real das nossas vidas. É a força bruta que, no fundo, sustenta toda a nossa ordem simbólica. Então, peraí. Se o capital é o real e a sociedade é tipo um roteiro, o que isso quer dizer pra gente? Pra nossa identidade e pro nosso senso de quem somos? Bom, o processo é mais ou menos assim. Primeiro a gente nasce no mundo que já tem as regras todas prontas.
Desde criança, a gente aprende a falar, a se comportar, a querer as coisas certas para ser aceito. E aí, quando a gente vira adulto, a gente acaba se tornando agente desse mesmo sistema, ajudando a reforçar essas mesmas regras para que toda a estrutura social não venha abaixo. Então, para a gente amarrar as ideias principais, primeiro ponto, o nosso senso de quem a gente é, a nossa identidade, é uma construção social. Segundo, o tal do grande outro não existe de verdade, mas os efeitos dele são muito, muito reais. Terceiro, momentos de crise como a de 2008 acabam mostrando a verdade por trás dessa ficção toda. E quarto, o nosso grande papel, muitas vezes, é ajudar a manter essa ficção em pé. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que, olha, é bem inquietante. Se estamos todos atuando numa peça, com um roteiro escrito por uma força invisível, será que é possível sair do personagem? Será que existe algum espaço para uma liberdade de verdade? Ou a gente está condenado a seguir esse roteiro para sempre? A resposta para isso, bom, talvez fique para cada um encontrar.